mercado de preparação no Brasil tem crescido bastante e os eventos relacionados aos carros importados preparados têm crescido cada vez mais. E aí começam as disputas, começa o pessoal a investir, a fazer carros cada vez mais rápidos, mas uma coisa eu posso garantir para vocês, e a gente está em outubro de 2022. Hoje no Brasil não tem nenhum, é a 888 que anda como esse carro aqui atrás de mim. Forjadão, vem cá, Renan, contar a história do teu carro, porque você é um cara super conhecido, super querido nas redes sociais. Mas tem bastante gente também aí, mas deve ter bastante gente que deve ficar pistola de ver o que você fez aqui e o que anda, cara. Hoje tem uma galera que tem um hatezinho, mas eu posso falar, eu acho que hoje eu até vejo pessoas que já foram rivais aí no passado hoje apreciando, porque é legal quando você vai desenvolvendo um carro que ninguém espera nada, né? Ninguém nunca esperou que acho que um Golf GTI fosse andar tanto. Eu também nunca esperei, para falar a verdade. Eu queria muito menos quando eu comecei a montar esse carro. Mas acho que tomou uma proporção tão grande, porque é legal ver tantas modificações diferentes. E eu sempre vi isso lá atrás e curti. E mais do que isso, para fazer um caminho, para você ter um carro de rua, que chega andando, que viaja, que vai com mais de 800 cavalos no motor, passar 270 km por hora na meia milha. E fui andando e voltei andando. Eu tenho certeza que não é um caminho fácil, que não é um caminho simples, né? Não foi fácil, e não é fácil, é só sofrimento. É muito sofrimento para uma glória, assim. Mas quando você tem essa glória, eu acho que toda vez que eu ando nesse carro, eu falo, cara, não é possível, é muito bom. Essa é a tradução de quem de fato gosta do assunto, meus amigos. Por quê? Esse daqui é um Golf GTI 2015, certo? 2015 mexicano, tirei zero. Único dono? Único dono, último dono. Último dono. Cara, mas me conta um negócio. Como é que foi parar na tua garagem um Golf GTI? Como é que surgiu a tua paixão pelo Golf? Vamos lá. Eu, desde pequeno, sempre gostei de Golf. Eu vi um Golf vermelho GTI no Shopping Eldorado, olha, eu tinha uns 12, 11 anos. E era aquele com o i vermelho. Tá. Não sei se você lembra, tinha o 180 cavalos. 180 cavalos. E eu falei, cara, que porra de carro, desculpa o palavrão, mas que carro é esse? E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, sempre gostei de Golf. E aí com 17 anos, tava pra fazer 18 anos, meu pai me deu um Golf MK4 1.6 Flash. E, cara, tinha teto solar, banco de couro, tinha airbag, eram alguns opcionais que ele tinha. Era um carro que era do meu tio, meu pai comprou pra mim. Acho que era 2006, eu peguei o carro ali em 2011. E eu bati esse carro, cara. Você bateu? Bati esse carro, mas meu pai tinha um 4,5. Aí, óbvio, meu pai me destruiu, mas eu acabei pegando esse 4,5 com o dinheiro do seguro do Prata. Do meu pai. Eu tive um 4,5, sempre gostei. No meio do caminho, comprei um carro francês. E, assim, tive muitos problemas. Tive um DS3, só tive problema, cara. Foi muito tenso. E aí, quando lançou o Golf MK7, eu já olhava ele na Europa. E um cara onde eu moro trabalhava na Volkswagen, alguma coisa assim. Ele pegou um MK7 com placa verde de teste. Eu falei, mano, branco assim. A hora que eu desci minha rua e vi aquele negócio, eu falei, não, é esse. Aí o DS3 acabou dando muito problema, eu vendi ele. E aí eu tinha já uns acessórios no DS3, vendi todos os acessórios, dei tudo no Golf de entrada, que era no finalzinho de 2015, eles fizeram uma promoção de parcelamento sem juros. Aí financei uma parte dele e comprei ele, aí começou a saga. E aí quando você pegou, assim, vamos dizer, você já tinha na tua cabeça que você ia falar, meu, eu quero ter a coisa mais hardcore possível? Não, nunca, eu não sabia nada, cara, também nem sabia como começar, não sabia nem que era uma programação direito. E eu comprei sem o farol, né? Então a primeira coisa que eu fiz, eu não gostava da roda, não gostava do farol. Aí comprei uma roda e comprei um farol Xing Ling, nossa, só deu trabalho, cara. Eu fiquei com esse farol até recentemente. E aí começaram, eu fiz um estágio, aí a galera do DS3 não gostava porque eu criticava o DS3. Apesar de ser um carro bom, mas eu só me ferrava, eu ficava cutucando porque eu falava, eu gosto de Volkswagen, não sei o quê. Aí os caras falaram, vamos aí, a gente vai acelerar. No dia que eu fui acelerar, eu falei, não vou acelerar pra perder. Aí eu fiz um mapa no dia. O cara já vai com aquela cartinha, né? Eu já falei, cara, nem fudendo que eu vou perder. Cara, a primeira regra de corrida é uma briga, em vez de você ir numa briga de faca com faca, o cara vai de faca e você vai com uma bazuca. Porque não tem como perder um pega, velho. Você tem que ir pra ganhar. Tá no sangue, não tem como isso daqui. Aí começou, né? Eu fui na armada, conheci o Draquinho na época. E aí, quando eu comecei, era uma preparação muito menos hardcore, fiz bastante coisa com eles, fiz
turbinas, essas coisas, e já sempre essa questão de competição. Então você já começou a subir os teus estágios. Isso, e eu começava a brigar com todo mundo. Nessa época eu era muito brigão. Aí eu comecei a brigar com todo mundo, que eu falava que o meu era o mais rápido. E aí foi seguindo. Aí eu quebrei o meu carro, né? Óbvio, porque quebrei algumas vezes ele já. Quebrei estágio 2, quebrei estágio 3, quebrei estágio 4. Quebrei todas as possibilidades possíveis. A gente vai aprendendo, né? E aí foi onde foi começando. Aí nessa vez, acho que eu perdi um racha, fiquei incomodadaço. Falei, quer saber? Agora eu vou botar pra arregaçar. Mas ao longo do projeto eu fui fazendo com o Mark, né? O carro. DMK. O Mark até vem com a camisetinha aqui para representar o time, né? Um abraço para eles. Eu já tive a oportunidade de andar no Evo deles. Exato. Que é uma das coisas mais incríveis que eu já andei até hoje. E aí, conforme o projeto foi seguindo, cara, e aí fui aprendendo, pesquisando, aprendendo. Eu tive muito problema de fazer o carro em um lugar, acertar o carro em outro lugar. Acabou tendo divergências, um falava uma coisa, outro falava uma coisa, até o momento que eu falei, não, agora vai fazer tudo no Mark. Se der qualquer problema, o Mark vai tocar dentro de casa, que eu vejo hoje em dia é mais fácil para você resolver os problemas, né? E aí foi dando sequência e virou aí o carro que é hoje, né? E uma coisa interessante, até para preparar vocês um pouquinho do que vocês vão ver, e é uma coisa que eu já comentei no canal, porque eu já falei para a turma, somente na época que eu morava nos Estados Unidos, que eu falei, cara, lá nos Estados Unidos você vê muito assim, até um estágio 3, assim, sabe? Até um carro com turbina IS38 e tal, mas você não vê as coisas hardcore. Não. Porque eu acho que na cabeça deles, quando eles querem ir para o hardcore, ou eles vão para um caminho de um R8 ou de uma Lamborghini. Sim, que a gente falava, ou para algum próprio V8. RS3, que eu vejo hoje em dia a galera que gosta que de... Que está começando a crescer lá a história do RS3, ou vai para um V8. Exato. Só que normalmente quem gosta desse perfil de carro não é exatamente o mesmo cara que vai pegar um Camaro, um Mustang e vai montar com 1000 cavalos. Não então isso daqui é um tipo de preparação difícil de ver. Muito específica. No mundo. Sim. Né? Quando a gente fala num carro de extrema performance como esse. Exato. Um Golf com esse nível de preparação, poucos. E aí entra um ponto que eu imagino que tenha sido um grande desafio para você, que é como descobrir quais componentes usar, como usar com poucas referências. Né, tanto que virou negócio, né? A gente vira negócio de tanto que eu errei muito, cara. Eu errei muita peça, eu sofri muito. Eu fui muito com um grupo. Nossa, comprei turbina de um cara canadense, a turbina chegou com problema, comprei biela errada, quebrou. Eu sofri muito até aprender. Sofri alguns anos, tá? E hoje agora você conseguiu chegar na configuração que talvez você nunca tenha... a gente antes de abrir o motor, eu abri o motor agora recentemente para fazer mais upgrades, porque eu queria mais potência, né? Então fiz uma série de reforços, troquei válvula, troquei prisioneiro de mancal, brosina de mancal, parafuso de biela, diversas coisas que a gente foi fazendo, por quê? Aprendizado. Eu não ia enfiar mais potência com o motor que tava, porque eu sabia que ia dar bosta. E... eu rodei 35 mil quilômetros com outro motor e, bastante pressão, já nitrando, né? Não com sistema de nitro tão complexo igual tem hoje. E, assim, dá problema, ó, todo carro preparado dá um probleminha ali, um probleminha aqui, mas eu consigo andar bastante hoje em dia, graças a Deus. Tipo, que legal. A gente chegou numa receita que dá pouco problema. E a configuração que você tem nele montada aqui é exatamente a configuração que você bateu o recorde? Ele tá aqui do jeito que tá no recorde, né? Eu não passei no recorde no caso dos GTI, né? Não é um recorde, só pra galera, não é um recorde do Brasil. Mas eu passei com ele não com tudo de nitro, eu mudei bastante o sistema de nitro para esse evento, mas a gente não usou tudo que dá do nitro, a gente usou 50% dele. E é o que eu ando na rua, até por ser desgaste de material. Eu não vou ficar nitrando tudo o tempo inteiro, lógico, porque eu sei que vai chegar no dia do evento, o carro vai estar com algum problema. Perfeito. Então, ele está exatamente do jeito, com o mesmo mapa, com o mesmo tudo 100% igual. E vamos comentar só um pouquinho antes da gente chegar lá no motor, que eu tô batendo o olho, tem algumas coisas que você veio mudando nele, né? Exato. E coisas legais. Me conta desde a lanterna, as coisas que você foi mudando assim pra gente mostrar pro pessoal. Pra mim carro é menos e mais. Então eu não gosto de tipo aeros, essas coisas, não é minha praia, né? Eu gosto de detalhes, então eu coloquei a lanterna do 7,5 original, que ela é mais escurinha. É original mesmo? É original, essa é original. Eu coloquei o chicotinho adaptador, toda a codificação. Ele tem esse GTI vermelho aí, que é do Golf Club Sport, né? Do Performance Pack também. Performance aí. Isso aí. Ele tem aí, eu coloquei a câmera de ré ali no emblema, que é legalzinha. Rodas. Né, essas rodas da Enkei, chamadas TSV, são aro 18x8.
Aro 18 cai com uma luva, né? Exato. Golfe, né? E eu gosto de pneu mais carnudo, então, tipo, esse pneu é super chato de achar. Só que eu falei, cara, vou comprar 4, 2 de reserva pro da frente. Mas não aguentei. 235, 40, né? Não aguentei e coloquei nos 4 pneus porque, cara, eu odeio coisa diferente, assim. Sim. Ele é o Advance 052, né? Que é a isso, geração é sensacional. Pra mim, é o melhor pneu de rua que existe. Que da hora. Aí eu coloquei a capinha preta, ele tem uma seta um pouquinho escurecida, se você for reparar. Aqui, né? A seta é escurecida um pouquinho. Uhum. O capô de carbono, que sendo bem sincero, é mais pelo visual do que por... Que fica lindo, né? Exato. A performance, não senti ganho algum, tá? Quem que fabrica esse capô? Esse capô eu comprei usado, mas ele é fabricado aqui no Brasil por um cara... Sério? É de uma empresa chamada Full Race. E é super bom, ele é super legal. Eu só dei eu reinvernizei ele quando eu comprei. Zero, nunca deu problema. E o farol Dozan. Esse farol é bem raro, ele é um farol de LED. Olha que legal. A seta é sequencial, ele tem uma série de coisas legais. Eu sempre tive vontade de ter. E aí né? Um dia eu achei o combo da lanterna com o farol. Um amigo lá aqui do interior, Jaguariúno, Décio, ele tava vendendo do carro dele. E aí eu comprei. E o legal é que ela acompanha o filete igual ao original, né? Exato. O meu, como eu nunca me incomodei, se você for ver, esse aqui, o Golf, quando tem o farol de xenon, o filete é um pouquinho pra cima. Então ele não alinha 100%. Dá pra resolver, você tem que comprar uma grade diferente. Mas, cara, nunca me incomodou e eu falei, deixa aí. E na frente você montou umas pinças da Brembo, conta um pouquinho desse freio. Isso aqui é uma pinça da Brembo, tá? Específica pra GTI. O que é o legal dessa pinça? Essa é uma das pinças mais novas, né? Das séries mais novas da Brembo. E ela tem o sangrador de óleo só de um lado. Geralmente, quando a pinça tem mais de um pistão, ela tem os sangradores dos dois lados, né? Então essa tem toda a tubulação dela interna aqui. É bem legal essa pinça. E os discos de 2 peças da ECS. Esse disco é bem mais leve que o disco original, né? Ele é 3 kg mais leve, tá? E eu também tenho outra coisa legal, que são os prisioneiros da Racing Line. Animal. E é tudo literalmente plug and play isso aqui? Tudo plug and play. Funciona mesmo? O disco... O que é muito legal desse freio que eu gosto, cara? Ele usa pastilha de Evo X e Camaro. Meu, você encontra em tudo quanto é canto. E disco de S3. Perfeito. Plug and play. Então, cara, antes, quando eu não tinha esse disco, que é realmente um disco mais caro, eu comprava um disco comum no mercado caro. Metia aí R$400, R$500. Eu nem dava passe no disco, porque era um atrás do outro. Eu trocava o disco, era muito mais fácil. E eu vou falar assim, tem coisas que a gente fala que muitas vezes pode parecer pouco, pode parecer pequeno. Você falou de 3 kg de diferença. Nossa. E eu lembrei que quando eu tinha o Corvette, eu troquei o disco original por um da Gyrodisc. Esse é o melhor disco do mundo, não tem... Absurdo. Que foi animal e aí baixou, se não me engano, era de 14 para 11. E a dinâmica do carro, com a suspensão do mesmo jeito, com a roda e pneu do mesmo jeito, o que o carro parava mais e o que o carro... Por quê? Porque é o peso não suspenso, é uma massa em rotação, enfim. Então tem uma série de características técnicas que eu tenho pouco conhecimento para explicar isso, mas para dizer que na prática faz diferença. Dá diferença total. É que chegou no nível que agora eu vou ter que começar a tirar pelo, né? Então, quadro de alumínio que eu comprei, ainda não instalei, capô de carbono, bateria de lítio, freio mais leve, banco... Nunca para, galera. Eu tô dando risada porque... Nunca para de mexer. Cada hora você acha uma coisa. Fala, acabou? Não acabou nunca. Não tem que fazer. Eu já tentei me iludir. Falando, agora parou. Cara, mas aí surge um upgrade e fala, esse aqui é legal, né? Vocês veem que tem perfis, eu acabei de gravar um vídeo pro canal da Fiotec agora, nesse exato minuto, com um cara que tá há 20 anos com o carro montado praticamente do mesmo jeito, com a mesma configuração. E aí você tem outros estilos e não estão errados, não tem o certo ou errado. Exato. Que é isso, é sempre um... sempre fui, eu até falei, acho que no vídeo lá que eu fiz com você do Afonso e do Jetta, cara, eu gosto muito de peça. A minha parada é ver a peça. Ele falou, nossa, que peça... Aquele Jetta era animal também. Muito legal, exato. Aquilo lá é até que a gente falou, até na época do vídeo, cara, um Jetta feito em muito menos tempo e com muito menos problemas do que eu tive no começo para fazer um Jetta, o Golf daquele nível. Carro de 250 na minha milha, 252, né? Bom pra caramba, assim. Um carro que anda todo dia, não dá problema. Que isso é outra coisa, meus amigos. Vocês vão falar, nossa, só 20 km de diferença. E aí eu já fiz vídeo na oficina e quero fazer ainda com um amigo nosso, o Fernandão da Mil Spec, explicando um pouco como funciona para ganhar 5 cavalos a 5 km a 250 por hora, muita força bruta. Né? Tem que ter muita força bruta a mais. É isso aí. É bem legal. Então, pop the hood. Os sonhos dos VAGs brasileiros. Eles falam? Eles sentem. Essa usina aqui. Eles sentem, cara.
o desespero que eles sentem, assim, tentando entender o que tem entender. aí embaixo do capô. Olha lá. E aí, meu amigo Renan, primeira coisa, 1, 2, 3, 4, continua sendo um 4 cilindros. Continua. Certo. Olha, eu já pensei, tá? É? Às vezes, é que o Marco falou, cara, é tranquilo de fazer, mas assim, a briga legal tá nos 4 cilindros. A partir da que eu for pro 5... O que ele falou é de ir para os 5 cilindros Do Audi. DASA, do RS3, Uhum. mas eu ainda não tive essa coragem. Mas me conta um pouquinho dessa mecânica que você tem hoje. Vamos começar desde a parte lá de baixo. O que você teve que desenvolver, o que você teve que fazer, o que você vamos teve lá. que usar. Esse motor Como é que foi assim? usa a nossa receita, né? Que é pistão Male, BLE, mole prato, prisioneiro. Mas aí, quando eu fui para esse nível agora muito mais forte, começaram as modificações específicas, né? Uhum. Então nós fizemos prisioneiros de mancal custom, prisioneiros de cabeçote custom, troquei as válvulas, fizemos os parafusos da biela custom. Então todo esse desenvolvimento é nosso e é o que permite hoje em dia o carro andar com mais de 700 cavalos aí e não quebrar, né? Você vê muitos carros que às vezes fazem um tempo no drag, alguma coisa, e o carro nunca anda na rua. O meu não, eu uso todo dia na rua, eu vou e volto do evento andando, eu corro lá, acelero, o carro faz tempos bons, velocidades boas e volta andando. Perfeito. Essa é a diferença. E ele funciona muito diferente de um Golf original, cara. Você vê, as bobinas, a gente usa essas bobinas gigantes, são similares às bobinas da Fueltech. Porque o carro tinha alguns problemas, a gente fala, vamos zerar com esse problema? Colocamos essas bobinas gigantescas, elas são animais, só dá para tocar elas com a Syvecs, né? O carro tem esse filtro da Injector Dynamics, é extremamente específico, mas é o único filtro que passa as especificações da Bosch de filtragem. Então, cara, é um filtro de combustível. Um filtro de combustível, a gente usa ele aqui na frente, depois do dosador, né? Fica bastante coisa, mas não tem o que fazer. Tem o catcam da PR que a gente colocou com o dreno ali, o carro não funciona com a wastegate eletrônica normal. Ele tem uma wastegate pneumática com uma solenoid MAC ali, né? E tudo gerenciado pela injeção. Tudo gerenciado pela Syvecs. Pela Syvecs que vocês estão ele tem usando uma injeção standalone, né? E essa injeção ela continua trabalhando em paralelo com a original? Não, assim? a gente tira a original. Tira a original. Ela está mesmo? guardada em casa. Às vezes a gente tem que usar a injeção original para fazer mapa de câmbio, por exemplo. Porque para fazer a reprogramação do câmbio, ele valida o chassi na ECU. Então não faz programação de câmbio com a Syvecs. A gente só despluga uma, pluga outra, passa o mapa, já era, voltou. E aí você estava falando dessa parte de alimentação, você continua usando injeção direta e indireta? Indireta, né? Exato. Só que eu tenho bicos de 1700 cc, né? Dá uns 170 libras. 170 libras, hoje em dia. A gente usa esses bicos bem grandes. Da Injector Dynamics também? Injector da ID, exatamente. Só que eu uso os bicos de alta original e a bomba de alta original, a gente não trocou isso. Tá? E a gente usa um sistema de surge tank com 2 bombas, que uma das bombas é só acionada quando eu vou nitrar. Então, pra você ter o volume de combustível que você precisa. E o grande diferencial do meu carro, ele não usa uma turbina grande, ele usa uma turbina GTX 3076, uma turbina aí para 600 cavalos de roda. Peraí, ícones usam essa turbina? Vamos pontuar 2 ícones que usam. Um você sabe. Um Draquinho. O Lancer Evo do Draquinho. E outro aquele Eclipse. Exato. O Eclipse a gente montou, maravilhosa a turbina. E é uma turbina super legal, só que não é uma turbina, se você for pensar, uma performance gigantesca. Ali para os seus 550, 600 cavalos de hora. Mas assim, no talo. E aqui? Aqui tem 595 de roda só com turbo. Esse carro? Só com turbo. Quando nitra... É que o problema é que a competição é muito complicada. Todo mundo tem 700. Aí se você falar 595, você não anda com ninguém. E aí quando eu nitro metade do shot, ele tem 687 de roda e eu não puxei com o nitro no talo, como eu te falei. Eu não testei ainda nenhuma vez o nitro no talo. E a grande diferença que eu até estava comentando antes com você do carro é a possibilidade de usar o nitro seco e progressivo. Quem já usou nitro com o nitro molhado, né, que é quando você injeta nitro e combustível pelos giclês, você sofre muito, porque você desce para o nível do mar, a garrafa muda de pressão, o combustível não muda. Então você tem o carro mais gordo, mais pobre, é bem complicado de acertar. Por isso que eu falo, quem quiser colocar nitro num Golf GTI com injeção original, cara, eu desejo boa sorte. Não fica bom. Eu já mostrei no canal da Fueltech, eu estou tentando lembrar qual carro que a gente gravou. Eu comentei bastante sobre a parte da segurança de usar o nitro seco e deixar toda essa parte de enriquecimento feito pela o nitro, pela eu vou ser bem bancada sincero, molhado, original. eu não usaria no meu Onde carro. é que fica ele?
Ele fica aqui, ele fica escondidão lá embaixo, tá? Ah, tá. E ele injeta aqui na pressurização. Não dá nem pra ver direito, ele é bem escondidinho. E o que é legal da injeção também que a gente vê, tá? Tem muitos Golfs que tem problema de empurrar junta. E a gente colocou um sensor de pressão de água com alarmes na Cybex para evitar isso. Então eu tenho sensor de pressão de óleo, tenho sensor de EGT, tenho sensor de pressão de água, tenho sensor de map upgrade, diversas coisas que a Cybex faz o controle de tudo e gera alarmes disso. Isso é super importante. Então, comentando mais um, eu estou usando o meu Ninho. A gente montou o sensor de pressão de água, eu nunca tinha usado, foi o primeiro carro que a gente usou um sensor da Bosch, que ele lê pressão, ele lê... não, a gente está usando um de pressão normal, medindo pressão da água, justamente porque os motores CVL tem essa história de... A gente tem a mesma coisa. Você consegue monitorar lá no log, você consegue ver e é o que você falou, essa história exato. A gente com a utilização do Prisioneiro Custom de cabeçote, eu não tenho O-ring, não tenho nada, não tenho trabalho de cabeçote, é um motor muito simples. Mas com a utilização da Cybex e os controles, Prisioneiro Custom, pressão de água, cara, não tem problema nenhum. O carro não baixa 1 ml de água. Agora me conta um negócio assim, parte de cabeçote, comando, válvula... 100% original, válvula eu troquei. Válvula eu troquei agora nesse motor pra gente poder realmente vir no nitro com força. Você mudou o tamanho ou você mudou o material dela? Eu mudei uma válvula Supertech. Ela é de inox na admissão e Inconel no escape. Mas tamanho estoque, não tem nenhum retrabalho de duto. Tá? A grande chave do meu carro para mim é a gente poder utilizar diversas estratégias com a injeção standalone. Então assim, na tua cabeça, vamos supor, para eu ter um carro com 600 cavalos na roda, esquece o nitro. Tá falando só de um desse motor turbo. Precisa ter, por exemplo, uma injeção standalone? Ou... O que a gente faz é usar estratégias diferentes, por exemplo... usa o wastegate diferente, essas coisas. E aí, pistão, biela, tudo? Pistão, biela, mesma coisa, mas naquela receita que eu usava antes, que eu falei que eu rodei 35 mil quilômetros. O carro do Afonso, né, que veio aqui fazer o vídeo com você, que é um parceiraço nosso aí também. Ele tem o quê? Uns 450 na roda, aquele carro? Não, o carro mais, do Afonso tem 620 cavalos nas rodas. O A3. Ele tá com a A3 agora. Não, tô pensando no Jetta. Não, ele tá com a A3 agora. Usa uma turbina que a gente trouxe lá de fora, usa uma série de coisas que a gente desenvolveu em conjunto com ele. Ele pegou várias coisas também, foram usadas no meu carro. Tem 620 rodas, o carro dele não dá absolutamente nada. Anda muito, passou 265 na minha milha da Full Power. E dá pra andar, é um rojão. E dá pra andar tranquilamente, ele não tem problema algum com o carro dele. A partir disso, na minha opinião, você começa a enfrentar limites de bobinas, bobina que dá pau. Eu tinha muito problema com bobina, problema com vela, problema com série de coisas que você só vai contornar a partir de você mudar a engenharia do carro. Quanto trabalho de pressão de turbo esse carro chega a trabalhar? Com nitro, 2,9 kg, 3 kg. E é aquilo que o meu amigo Kaká Daoud fala, que o problema que você tem com 1 kg é diferente com o que você tem com 2, que é diferente do que você tem com 3. Então você começa justamente a mudar e é muito uma ciência de vida, assim, que você vai testando, agora vamos testar tal coisa, vamos testar tal coisa. É puro teste. E é por isso que eu valorizo muito essa turma, porque eu sei que para esse carro estar aqui do jeito que ele está, tem muito suor aí por trás, né? São anos. É dependendo da dedicação dos mecânicos, do programador. O Felipe é, cara, diferenciado, não tenho o que falar. O Felipe é o do Evo, né? O Felipe do Evo e o Mark. Eles têm ali, é uma soma de engenharia com programação, que eles conseguem, cara, desenvolver qualquer coisa no carro. Que da hora. Conseguem ligar qualquer sistema no carro, assim, eles manjam muito. Então, tipo, pra quem tem injeção original, essas coisas e tá tentando, você vai conseguir. Vai ficar muito bom o carro, mas até um certo limite, na minha opinião. Entendi. Importante saber desses pontos. O que é esse coletor de admissão dele? Esse é um coletor de alumínio, tá? É um coletor bem de entrada, mas o que eu tinha de problema? Explodiu o coletor. Então a gente colocou esse coletor de alumínio, resolveu para sempre e nunca mais tive problema. Da hora. Ele tem catcamp R, tem o dosador Metal Horses, conexões Metal Horses, linhas de combustível de alumínio, a flauta de alumínio, né? A linha toda Aerokeep, em malha. Tenho lá o Turbo GTX 3076, só que é uma versão da CTS, então ela é plug and play pro carro. E é isso. E usa coletor de escape? Como é que é? Não tem coletor de escape, Golf. Esse carro vai direto? Vai direto no cabeçote. Então a turbina já vem ali. Isso é um dos grandes fatores de não permitir a plataforma aí para mim passar dos 1.000 cavalos, 1.100 cavalos. Entendi. A gente enfrenta uma restrição muito forte de cabeçote. O cabeçote do Golf é o ponto fraco dele. Ele é extremamente restrito, não tem o que fazer. E para mim, cabeçote não é uma ciência exata, cara. É um negócio
que às vezes pode piorar, às vezes pode melhorar. Então, pra mim, eu não mexo porque eu não mexo em time que tá ganhando. Perfeito. A partir do momento que eu senti que, vou querer 1000 cavalos, talvez eu tente. Mas eu acho que pra mim, eu tô bem aqui no meu satisfeito, cara. Eu vou mexer, eu concordo. Satisfeito até alguém passar A 272. a 272 km por hora, que aí ele vai falar, agora eu não tô mais satisfeito não. Ô, vamos mostrar lá dentro, vai. É isso aí. Eu quero mostrar um negócio. Pra vocês. Primeiro, Golf GTI com banco de tecido tem nota superior. Tem nota superior. É, pra mim é a coisinha mais linda que tem. O volante é bonito também. O que você O fez volante é de Alcântara lá, é Alcântara de verdade, né? Uhum. Então ele é uma réplica do Golf Club Sport. O Club Sport vinha com um volante de Alcântara com a faixinha vermelha no meio. Mas isso vem pronto ou tipo, é feito aqui? É feito no Brasil aqui, o cara chamado CB Custom manda muito bem. E ele faz diversas coisas. Ele já fez algum carro que eu... Ele faz de mó, galera. É, né? E ele manda muito. muito. Um carro que eu elogiei também, falei, nossa, coisa bonita. Ele manda muito. É, muito bonito. Pra mim mesmo. ele tá na frente aí no Brasil em relação a esses trabalhos de Alcântara, de detalhes de Alcântara, ele manda muito bem. Carbonos no volante, ele... Agora, de resto, é original teu carro. Sim, né? A única coisa que eu mudei a tela aí, né? Ele tem uma telinha de 8 polegadas que era do Premium, eu coloquei, e mais nada. Qual? A essa tela daqui? Isso, e a tela da Plex aí, que é da injeção. Então, me conta um pouquinho como é que funciona esse sistema. É só ligar a ignição dele? Pode, liga aí. Tá a chave. Esses carros velhos que tem que usar a chave. Né? Carro de pobre, né, velho? Brincadeira, né? Tô brincando, eu adoro a chave. Falando sério. Eu também gosto Pra mais mim funciona tão bem, tão Eu odeio o keyless, cara. em ordem. Então, me conta aí como é que... essa tela é uma tela da Plex, né? Ela é datalogger, você tem a possibilidade de ligar um GPS nela. E você pode configurar ela da forma que você quiser, tá? Ela é ligada e live com a injeção, então o tempo de atualização dela é absurdamente rápido. E você pode colocar telas que mudam de forma automática, dependendo da condição que você está acelerando o carro. Animal. É muito legal. Eu sentia muita falta, porque às vezes você está dando um acelero, o carro não vem 100% e você não tem a possibilidade de olhar em nenhum lugar, né? Sim. Então foi um dos últimos upgrades que eu fiz. Ela é uma tela cara, mas cara, pra mim valeu muito a pena. É muito legal. Se funciona. Exatamente. E falando em se funciona, bora sair pra dar um rolê? Bora não, pô, mas tem que mostrar aqui o nitro pra galera. É verdade, eu tinha porra. esquecido, pô. Gastei monota nesse suporte aqui, o cara não quer filmar? Não, tem que filmar. É o Brian da nova Esse geração. é o que causa discórdia. É o que gera posts, tempo sem ECU e sem nitro. É que a galera me corneta o nitro. E cara, posso falar que eu vivo dentro de uma oficina que o Fernando adora nitro, usa nitro há muitos anos, já teve diversas configurações e diversos tipos de carro e ele recomenda muito para muitos tipos de projeto e tem muito pouca gente ainda que por causa daquelas questões que entende, a gente falou, que explora e aí entra nessas nitro questões. molhado, em tops de clay, explode o motor, é muito difícil trabalhar com nitro. E o nitro é um negócio que parece barato, mas sai caro. Pra mim, porque é o aquecedor, é a purga, é o sistema progressivo, é o controlador para tudo isso. Na verdade, para mim, o nitro, não nesse caso, porque obviamente a gente está falando de um projeto extremamente extenso, mas eu acho que para muitos projetos, do tipo assim, eu tenho o Camaro lá, V8. Se eu montar um kit nitro com 200 cavalos, vai ser a receita mais simples de complexidade. Concordo. Pode custar para fazer um negócio bem feito, para fazer um negócio novo, mas em termos de complexidade pro resultado, assim... Ah, mas você só vai ter... Sim, só vou ter naquele momento, só vou ter enquanto eu tiver... precisa depender da garrafa. Pra mim dura bastante. Então. Pra mim eu curto um monte, uso a garrafa um monte. Eu gostei muito do upgrade. Então, primeiro que o suporte é lindo, né? O suporte é todo de billet, saque rápido. Então a galera que tem nitro aí sabe o trabalho que é só para tirar a garrafa, ele é automático, tem ali um pressostato, ele tem uma chapa aqui que esquenta ele, então ele vai controlando a pressão do nitro por ali, é bem legal. Estão vendo aqui? E a garrafa tem que ser nossa, porque é o Brian, né? Aqui ele tem uma placa que esquenta justamente, principalmente quando a garrafa começa a perder pressão, ou dependendo do dia. À noite, às vezes a garrafa no talo, à noite ela tá com a pressão lá embaixo. E aí dá a diferença pra caramba, né? Eu sinto uma diferença, até o Mark fala, não precisa. Eu falei, Mark, à noite o nitro não funciona, cara. E aí coloquei isso aí, funciona Isso é interessante, porque salvo as devidas comparações, lá no ninho que eu comentei, a gente já deixou tudo pronto para montar o kit nitro. Da Nitro's Outlet, inclusive, agora que eu lembrei. E a gente já deixou a saída justamente para fazer também essa parte de aquecimento. Para conseguir ter justamente a melhor performance sempre, vamos dizer. É isso aí. Né? Todo esse controle. E aqui é um sistema que você montou
Para usar, obviamente, principalmente nas provas Raramente o nitro na rua. De arrancada, e foi a forma que você conseguiu para não ter que usar um turbocompressor maior. Exato, isso foi ideia do Fel, tem que falar que ele que falou para fazer dessa forma. Para mim, eu teria colocado um turbo maior por falta de conhecimento minha, mas o Fel utilizou essa abordagem, né, que é o Felipe lá do Evo, e ficou muito bom, cara. É bem legal, não precisa usar um turbo grande, você vai andar na rua, você vai ver que ele anda original, mas quando vem turbo e nitro, é muito rápido. Eu fico assustado às vezes. Então, se o dono do carro fica assustado, que é o cara que está acostumado, você imagina. Imagina quem está pegando. Nunca andou. Tinha uma outra dúvida, uma curiosidade que eu esqueci de perguntar para você. Par de transmissão, como é que você fez? Não fez, né? Ele só tem um upgrade de embreagem e de uma programação, que para mim é a melhor programação que existe, da TVS, para mim é a única que funciona. É uma empresa holandesa. E assim, ele quebrou, antes de eu abrir o motor, ele quebrou 2 dentes da terceira. Não parou de andar, fiquei andando, mas com barulho ali de câmbio quebrado. A gente tirou muita potência da terceira agora. Antes eu vinha e dava uma porrada de nitro. Nessa época eu não tinha um nitro progressivo também. Então eu dei uma porrada de 100 cavalos no nitro. Na terceira ele quebrou. Quebrou duas progressivo que ele fala, basicamente você consegue controlar a entrada do nitro. A rampa de entrada no nitro. Então, o nitro é de fato instantâneo, né? Exato. E isso é o que quebra. Essa é a diferença da gente, por isso que a gente aumentou o shot. Apesar da gente não ter testado, a gente aumentou o shot porque a gente tem o nitro progressivo. E aí você consegue... Eu consigo controlar a rampa, não vem aquela porrada ali nas marchas, motor nas marchas, em tudo. Então, por isso que eu não tenho tanta vontade de trocar tanta peça agora, porque eu sei que ainda dá pra fazer coisa. Perfeito. É isso. Que legal. Então bora lá, vamos dar um rolezinho. É isso aí, vocês galera. Poderem acompanhar um pouquinho e curtirem como é que é a performance do GTI forjadão na rua. É isso aí. Bora lá. Ó, manobrinha no carrinho automático original. Você vai ver, de baixo só é lento, só tem pegada lenta. Tampa a placa. Câmerazinha de ré, originalzinho. Só tem o suporte do câmbio, é um pouquinho mais... Diferente. Como é que é essa parte de coxinha? Aguenta dos motores? Cara, assim? Aguenta, só tem um reforço no do câmbio. Tem um reforço no do câmbio, os originais aguentam tranquilo, óbvio. Troca aí, sei lá, certo quilometragem, não dá nada, cara. O que tem de suspensão aqui? Bilstein. D16, é gostoso, né? É bom, né? Eu falei pra você, Nossa. D16 é demais, cara. Pode falar o que for. Todos os carros que eu andei com Bilstein, cara, são... É surreal. A primeira vez que eu andei, eu falei, não tem como. E tudo que você anda depois, você fala, nossa, tudo é uma bosta. Aquele Jetta cinza, que suspensão que era, né? Era uma Bilstein, mas só o amortecedor, não igual esse. Esse aqui tem amortecedor invertido atrás, e a regulagem tá no 10 aqui. Porque como o pneu é bem largo, ele pega às vezes um pouquinho na lataria. E aí então, você deixou uma cara... Eu deixo no 10 pra não... Exato. No 5 ela fica, cara, absurda de andar. E não me explica um negócio, assim, pra andar na rua, você anda de uma maneira diferente de mapa, acerto, essas coisas? Não? Então, ali ó, no set e no res, você troca os mapas e vai vendo ou no painel ou na tela, né? O 0, o 1 no painel é o mapa mais básico, não, o 1 aqui, né? O 1 ali é o mapa turbo tudão. É que a gente ainda tem que fazer um setzinho ali pra o mapa tudão turbo. E o 2 na tela é o mapa tudão turbo nitro. E quando tá no 0 é o mapa street. Aí é bem mais mansinho. Qual que a gente tá agora? A gente tá no tudão turbo. Se você der um 7 aí, você pra baixo, isso, ele vai pro o turbo básico. Esse é o nome desse mapa. Que tem o que de potência aqui? Deve ter uns 420 de roda. Não, deixa eu ver então. Pode? Pode. Pode cutucar aí. Pera aí, deixa eu só entrar aqui. Pô, já é animal. Ó, cara, pode trocar quando o shift light piscar, aparecer vermelho. É 7,5 pau. Eu nem vi. Pô, mas já é bom, cara. Gostou de andar? Tipo, já não é... Não, pra rua tá top. Ó o pegão, ó. Nossa, vem bem menos boost. Cara. Pô, já é muito bom, né? Agora vai dar uma cutucada aí no mapa 1 pra você ver. Pra cima, o resto. Perfeito. É isso aí. Esse? Foi pro 1, beleza, é isso aí. Deixa eu só ver. Ó, chama uma, aperta o... Tem radar ali embaixo não, né? Não. Pode ir um pouquinho pra cima. Vai para uns 90 por hora, dá no anti-lag e vai. 90. Pé embaixo. Vai, solta.
Ah, cacete, aqui que é acima dos 6, né, meu? Você tá trocando embaixo total, você não tá nem esperando piscar. E as primeiras marchas são mais manquinhas, né? É no meu corpo, no meu feeling, assim, tipo, já é da hora. É, exato, é que tem que esperar ele girar. Cara, pera aí, não. Pera aí, a gente vai fazer o caminho louco. Quando a gente faz o caminho louco é que a gente tá com o carro rápido. E aqui deixa no drive. Ó, só pode deixar aqui, desliga o controle. Tá bom não, de segunda? Dá pra dar? Pode dar, é só ir mais lento. Espera piscar, espera piscar. Cara, a força. É louco. Beleza, isso aqui, turbo. Agora pode subir aí. Cara, mas tipo, já é legal pra caramba. É gostoso de andar. Porra! Sabe o que impressiona, assim? Ele não estaciona. Que ele vem, mas parece quando chega no 6, assim... É uma rampa, ele vai crescendo. Parece que ele se solta e ele não ali. estaciona muito, né? Agora pode mudar pro mapa 2 ali, ó, na telinha. Peraí, onde? Aqui? 2, acelera, espera piscar. Não, é aqui? É isso aí. Tá. Tá no mapa certo. Eu posso só passar ali na frente, tô com medo de ter radar ali. Não, tem um aqui, ó. E você tem uma foto bonita na estante. E caminha aqui, né? Caminha, não Nossa, carro bom, né? Então, ele começa a dar pra mim, é só quando o nitra ali acima dos 200, aí ele vem brabo. Entendi. Pode ir daqui? Pode ir. Vai nitrar agora. Mano do céu, que delícia. É gostoso de andar, né? É louco. É bem legal de andar. Oi, o que vai quietinho, né, cara? É de boa, eu falei pra você. É original, cara. Dá uma ideia pro pessoal que não é muito hardcore do assunto. Anda tipo o que um carro desse, assim? Original, você diz? É. Nossa, anda mais que muita coisa. Anda mais que aí, sei lá. Pegar uma 488 aí, por exemplo. Acho que a 488 passa 258 em meia milha, assim, coisa assim. Um turbo, um 991.2 ou .1 turbo, estágio 2, vai passar aí seus 264, 263, um estágio 2 filezinho já. Cara. Então anda bem em relação a muita coisa. Que é o que é impressionante, assim. Mas óbvio que não se compara em relação ao carro, né? É que anda muito bem, assim, que tem gente que vai achar que às vezes não anda tudo que anda. Isso aí. Vocês não estão entendendo, que é tudo tão quietinho, tão sob o escape controle, baixo, assim. Você vê que ele tá aqui e tal, mas tipo, ele tá indo. Não mas não é aquele negócio. É que fica chato de andar, um carro muito estacionando o tempo inteiro e tal. Não, uma delícia. Quer ver? Você vai fazer o retorninho ali, né? Vou. Pode fazer um pouquinho mais quente. Quero dar uma cortada aqui, ó. Dá uma tesourada aí, os caras. Entrando na frente do caminhãozão, pode entrar mais quentinho nele. Não, tipo, você vê, a suspensão do carro é animal, né, meu? Não tem o que... Aqui o cara vai... Mas faz muita curva. Pode dar o pé cedo. Vou pôr no track day. Gostoso, né, meu? Puta, você pega carro bom. Você tem blocante aqui? Tem. Tem blocante, tem o LSD, né? O Wave Track. Você acostuma assim ou ainda te dá friozinho? Eu fico assim? com medo, às vezes à noite. Quando eu tô acelerando assim, à noite frio, nitro no talo. O negócio vem... Você dá uma... Só não. Nossa, só o movimento aí, sabe? Mas é bom, hein? É gostoso de andar, né? Originalzinho. Você fala da gente, tipo, gostoso de andar. Pô, é bom pra cacete. É bom, sabe? Sei lá, cara, é que eu gosto de carro filezinho, assim, tanto visual como estético. Agora entrou. Não pode ser, porque o carro vem, cara. Veio. Mano do céu, você é louco, velho. É gostoso, é que ele é muito progressivo.
delícia que é isso aqui. Vocês não estão entendendo. É muito progressivo, exato. E Golf tem um negócio. Golf tudo redondinho, né? Eu tipo, não sei, tudo... Golf é diferente, assim. Eu não sei se você sente que o carro é menor do que um Jetta. Não, é muito menor que o Jetta. Quando eu andei no Jetta, eu falei, nossa, cara, é muito maior. O Golf já é menorzinho, pequenininho. Quando você estava na prova, você teve certeza que você tinha passado numa velocidade animal, assim? Como é que foi? Ah, não, na hora ali eu olhei o drag, né? Eu tava com o drag ligado. E aí eu olhei e eu vi 270. Eu falei, não pode ser, porque eu não esperava que viesse essa velocidade com a quantidade de nitro que tava. Era, teoricamente, pouco nitro. Só que a hora que eu olhei, eu falei, não pode ser. Aí a hora que eu fui chegando, a barraca dos meus amigos lá, do Marcão, da Will Fix, da Kátia, do Mark, do Felipe, do Gil, todos os meus amigos estavam lá. E aí eles já começaram a assoviar pra caralho, assim, eu falei, não acredito, passou. Aí a hora que eu cheguei, o Fel, eu falei 270, o Fel 271. Aí veio a ganhar. É porque, cara, sendo bem sério, quando você faz um projeto desse, você ouve muita coisa, cara. É muita gente que desmerece, é muita gente que fala que não vale a pena, é muita gente que você é louco. Então, quando você consegue aquilo que você está tanto buscando, é uma liberação de energia muito grande, né, Perfeito. Cara? É muita coisa que sai ali de energia para fora. E vamos supor, é o número que você tinha na cabeça que o carro tinha que andar? Tinha que passar. Porque você vai começando a pegar essa referência, né? Daí você sabe mais ou menos quanto tem de potência. O quanto você aumenta de potência para vir um pouco a mais. É que a barreira vai ficando cada vez mais difícil, né? Agora, tem um ponto interessante que é... Ali, você descobre de verdade se o carro tem potência. Então, se o cara fala, meu carro tem isso, não, ali é o aquilo. evento. Tá todo mundo no mesmo dia, na mesma condição. Tá todo mundo teve o mesmo tempo para chegar. Não tem reclamação, não tem drag, não tem aplicativo. E tipo assim, se o cara fala que o carro dele tem 600 cavalos, sei lá, você fala, puta, 600 cavalos tem vai que ter que passar naquela velocidade. É isso aí. É isso aí. Você fala, não. 500 de roda num Golf tem que passar a pelo menos 250. Se não passar 250, não tem 500 de roda. 600 de roda tem que passar pelo menos a 260. A partir daí, os força livre tem que ir lá para os 270. Interessante, né? Muito legal. Cara, o que é mais impressionante? É original. É original. É muito legal. O câmbio é super tranquilo, não dá tranco, traciona tudo, tem muita força conforme vai subindo a velocidade, mas isso são anos de preparação, são anos de teste. Suspensão já usei várias, pneus eu já usei vários, já usei Cup E, Cup 2, já usei PS4, já usei o que podia ter, sabe? O Fel na programação, mais uma vez falando, o cara é diferenciado. O Mark na parte mecânica é diferenciado, eles têm um trabalho diferenciado no Brasil, não tenho o que falar. Com certeza. Então você vê que o resultado sai um resultado gostoso de andar. Agora, tem uma coisa que eu falo, que quando a gente tem um carro dos sonhos, a gente continua tendo um carro dos sonhos. Pra mim eu falei isso. O que é a tua cabeça assim? Isso aí, eu falei, toda vez que eu ando no carro eu sinto a mesma coisa. Eu falo, que carro gostoso de andar. E que carro você teria? Você ainda não tem, você fala... É o que eu gostaria muito de ter, um TTRS. TTRS? Eu ainda não tenho condição para ter um preparado no nível que eu quero, mas é o carro que eu sonho em ter. Cara, só na casquinha também é bom de andar, né? É gostoso. Você anda tranquilo. Não, tipo, a forma como o carro ganha... Não lembra que eu falei do escape pra você? Ele é alto, ressona um leve ressonado, mas não incomoda. Você tá louco, você não tá entendendo o que é... A subidona ali é legal. Escape com... O que eu dou? Terceiro. Ó! Ah, engraçado. Agora não. veio. É? Veio 3 quilos ali, eu fui olhando no relógio. É muito da hora, você é louco, meu. Pelo amor de Deus, que negócio gostoso. E tá um dia quente, a gente tá em 2, né? Tipo. Não estamos no... Ó! Ó! Essa força no fim de marcha dele é muito isso. animal, né? Pelo amor de Deus, cara. Que demais. É bem legal, né? É louco. Nossa, dá vontade de largar isso daqui. É bem gostoso. É que se você quiser pegar algum cantinho pra fazer uma curva, você vai ver o quanto o diferencial faz diferença.
o quanto você embique ele dispara pro lugar que você direciona, ele dispara. Nossa, adorei, nossa, é louco. E é engraçado, né? Você fala um tração dianteira aí, um carro de 700 cavalos de roda com tanta flexibilidade. O carro é flex, você pode errar na mistura de combustível, ó. É muito bom. Olha isso. É louco. Vou fazer um retorninho lá embaixo. Porque as câmeras ali não pararam. Tá ajudando, vamos. Mas daqui a pouco vai acabar o gás aí, literalmente. Só até ali a gente já volta com o papo. Vai que vamos que vamos. Agora, por exemplo, você acha assim, se você tivesse um TTRS, o que você acha que você conseguiria extrair a mais do que você tem nesse carro, assim? Muito. É? Os olhinhos brilham, né? Brilha? Não, eu tenho o projeto pronto na minha cabeça. Sério mesmo? Tenho o projeto pronto na minha cabeça, cara. Eu gostaria de ter aí meus 1000 cavalos de roda no turbo, mais um 100zinho de nitro. Tá. E eu gostaria de passar aí, sei lá, 320 na minha milha, que eu acho totalmente factível. Num carro desse, assim. Quanto passam os TTs RS? O Mark passou a 305 e pra mim o Mark é disparado o TTRS mais rápido do Brasil. Com o TTRS? É. Porque... Deve ter isso de potência? Porque a gente vê outros TTRS aí, Brasil afora, muito bons, muito rápidos, mas a parada que eu falo e você tá sentindo hoje é a flexibilidade. É você andar no carro que você tá andando original. Olha quantas puxadas você acabou de dar. Você deu no mínimo umas 3, 4 nitradas. O carro não acende nada, o carro não esquenta. Olha a água lá, ó. Não, tá 80, sei lá, uns 80 graus. Essa é a questão. O carro do Mark larga muito. Faz tudo direito. O carro freia, o carro faz curva, o carro traciona, o carro faz o que você quiser. Essa é a grande diferença quando a gente fala de uma injeção standalone. É muito legal, cara. Qual que é o mapa sem o nitro? O 2. O 1 ali, na tela. 3. Pode ir pro 1, volta. Não, peraí. É no... Isso. 2, 1. É isso aí. Esse é o... Tudão turbo. Aí você vai curtir um turbinho pra não ficar só nitrando. Essa é a parada. Errou ali na quantidade de combustível. Beleza, ó. Tem ali um E85, ó. Você vê a mistura, o carro tem um sensor flex, ele se adapta. Então o carro é flex, a gente só não fez um flex pra gasolina, porque, cara, não se usa num carro desse gasolina. Sim. E aqui como é que você calcula a proporção? Eu sempre faço 17,3, 17 litros de álcool, 3 litros de gasolina, sempre dá o E85 no meu carro. 17 litros de álcool, 3 de gasolina. É isso aí. Você quer matar os frentistas, né? Cara, eu sempre abasteço quase no mesmo posto, eu acho que ele tá acostumado ali com álcool e gasolina, né? Eu falo, é isso aí. É o rabo de galo. É o rabo de galo. É que tem muita gente que acha estranho. Não, mas o carro é gasolina. Cara, e é 85, 85. Não, eu acerto na veia. Porque na soma teórica não é 17,3, é tipo, seria 16,4, né? Uhum. Na proporção que eu faço. A única coisa que a gente ainda não fez nele foi acertar a largada dele. Ele não tem uma largada acertada ainda. Parado. Porque a gente faz tanta coisa no carro e é meia milha, é isso, que nunca a largada acaba importando. Eu quero fazer o rolling. Rolling anti-lag? Faz ele, ó, nessa marcha você vai fazer um 60. Beleza, aí você vai ter que fazer 90. Pode fazer na segunda. Tô te fazendo 60. Segura um pouquinho, sente que ele vai aumentar e solta. Peraí, eu tô olhando 74. Exato. Solta. Nossa, a pegada desse carro. Ele cresce, né, velho? Ele chega ali no 6, você vê que ele tá... Ele mostra a força, fazendo força, cara. Que animal. Parabéns. Puta projetaço. Nossa senhora. Sorriso no rosto. Tá animal. Espero que vocês tenham curtido assim, tanto quanto eu. Se não curtiram tanto quanto eu, paga um táxi aqui e leva e pede pro Renan te levar pra dar um rolê, porque isso daqui, meus amigos... É diferenciado, né, cara? Diferente. É diferente de tudo que eu andei dos... Você não andou em muito tração dianteira assim? Do Brabão, assim, do ZA 888, não. E que tem tanta, tipo... Eu já andei, andei nos carros nacionais fortes, assim, mas que você andou, que você anda com 700 de roda e anda original? Não, e aqui, né? Exato. E aqui? Nada. É surreal. Isso daqui de fato, é um negócio... É fino. É um fino, negócio, ponto. É isso aí. É um negócio, como eu bem disse, E a gente diferente. fala, TK, realmente essas peças gringas, que já tem muito desenvolvimento por trás, elas trazem o benefício dela. Você coloca uma vez e você não tem problema nunca mais. Eu já fiz diversos escapes, todos ficaram de um jeito que eu não gostei. Quando eu coloquei o escape, que esse é o Miltec, que é o inglês, ficou do jeito que eu queria. Não é alto, não é baixo, tá perfeito pra mim. Animal. Fino mesmo. O carro é muito bom. Nossa, tudo bom. Apaixonei.
Esse merece, gostoso. a câmera tá ligada ali? Merece abracinho no volante. Quando abraça é porque esse, o Evo, conto na mão aqui os... Muito Você legal. vê o trabalho de calibração e de desenvolvimento Não, dos perfeito. caras também, que é absurdo. Né? Maravilhoso. Os caras manjam muito, não tem o que falar. Então, de parabéns, turma da MK. E da Você BK, por toda a tua Rogerinho garra. lá, Kaique, Letícia, se não fosse eles, nada teria acontecido. Exatamente. Parabéns, viu? Muito legal. É isso aí. Felizão aguardando o teu TTRS. um dia ele vem. Será? Por que não? Vai que esse cara aparece com uma galharda, uma Pessoal, Huracan então vamos biturbo. comprar peça aí pra me ajudar no TTRS, vou aparecer no vídeo aqui. 99 Import, link na descrição. Tchau pra vocês, valeu.